Marcos 4, verso 35. Aleluia. Marcos 4, 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. Imagina isso. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a resposta é: yes. E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Quem pode adorar Jesus? Ó Jesus, que dormia na popa do barco, mas que não está dormindo coisa nenhuma, está muito bem acordado. Ó Jesus, Jesus que está no nosso barco nessa manhã, esse barco que está entrando em 2023, Jesus que está na popa do nosso barco. Nós te adoramos nessa manhã. Alguém adora Jesus? Um minutinho comigo, por favor. Jesus, obrigado porque o Senhor está indo conosco nessa travessia. Eu adoro o teu nome, eu declaro o teu domínio sobre este lugar, eu declaro a tua soberania sobre este lugar. Eu reclamo os anjos que protegem a palavra nesse momento, eu amarro todo espírito que tenta roubar a palavra. Está proibido de roubar a palavra nessa manhã. Eu proclamo a palavra protegida nos ouvidos. Eu declaro a minha cabeça e a de todas as pessoas que estão nesse lugar, debaixo do sangue de Jesus. Alguém diga comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Aleluia. Pode sentar diante do Senhor. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar essa palavra cujo título é Passando para o Outro Lado. E a razão é que o Senhor nos introduziu em 2023. E antes de dezembro terminar, a palavra do Senhor é que Deus não está só nos introduzindo em um novo número de ano. Era 22, agora é 23, depois vem 24. Não, Deus trabalha com mudança de fases. Deus trabalha com mudança de estações. Eu quero proclamar na minha vida e na sua que 2023 é uma mudança de estação em nossa vida. Deus não nos atravessou o ano novo para ficarmos na estação velha. Você que está debaixo dessa palavra hoje, receba uma mudança na sua vida hoje. Amém, irmãos? Jesus quer nos atravessar para o outro lado. Essa é a palavra nessa manhã, e aqui você vai ver como é esse processo de Ele nos levar para o outro lado. Agora eu quero que você veja que do outro lado é uma promessa que tem de Deus, tá? Porque do outro lado Deus está dizendo: as situações vão ser diferentes, a sua vida vai ser diferente. Do outro lado está o cumprimento das minhas promessas. Do outro lado está a nova fase que você precisa. Eu preciso te levar para o outro lado. Só que para chegar nesse outro lado tem uma travessia. E essa travessia é o ser humano quem faz. Tá? É o ser humano quem faz a travessia. Tá? Não adianta querer o novo de Deus sem fazer a travessia. O ser humano precisa mudar. O ser humano precisa deslocar os seus pés. Você não verá o novo do Senhor se uma mudança não for feita em você, em mim e em você. O ser humano precisa de uma mudança. Deus convida o ser humano para uma travessia e Jesus propôs aos discípulos: entrem no barco, passem para o outro lado e nós vamos chegar lá. Nós estamos indo para o outro lado. Essa é uma promessa de Deus. Só que essa travessia para o outro lado envolve dois desafios.
A mensagem é simples, você vai entender. Envolve dois desafios, um desafio humano e um desafio divino, tá? E o desafio humano, eu estou resumindo a mensagem, depois eu vou pregar. O desafio humano é que nós temos que, de acordo com o versículo 35, nós temos que despedir a multidão, porque eles estavam ministrando a multidão, estavam envolvidos com o povo, eles estavam envolvidos com aquela fase de trabalho. Mas agora o desafio é despedir a multidão, abrir mão dessas pessoas, deixar elas aqui, se despedir delas. Segunda parte do desafio humano é entrar no barco. Existe um barco aqui estacionado, Jesus está dentro dele, ele falou, deixem as pessoas, entrem no barco, e esse é só o desafio humano. Jesus não entrou em ação ainda, Deus ainda não entrou em ação na travessia. E aí quando eles começam a navegar, que eles fizeram a parte humana, que eles se desligaram das pessoas e que eles entraram no barco, e Jesus estava no mesmo barco com ele. Você não está entrando num barco sozinho, você não está entrando num barco qualquer. Esse barco, Jesus mesmo, porque o verso diz assim, e tomando-o consigo no barco. Ele estava com eles no barco. Jesus não te manda ir para um lugar que ele mesmo não vai com você. Então, Jesus foi no barco, ele estava no barco. Quando ele falou para eles, entrem no barco, despeçam a multidão, entrem no barco, deixem os homens, entrem no meu barco. Jesus vai te pegar hoje. Aí eles começam a travessia, só que aparece o segundo desafio, que é um desafio espiritual. Porque no meio da travessia, uma tempestade se levanta. E essa tempestade é espiritual. Essa tempestade é uma reação do mundo espiritual quando o ser humano se posiciona. Quando o ser humano larga a multidão, quando o ser humano entra no barco. E largar a multidão é largar aquela turma velha, aquela gangue, aquela turma lá, que só te convida para o que você sabe que não presta. Sabe, aqueles amigos que só te levam para o... Quando você largar a multidão, quando você acabar aquela... Quando você dizer, para mim chega, para mim chega, para mim chega... E você entrar no barco de Jesus, que é esse aqui, olha para o barco de Jesus, olha aí para o barco de Jesus, olha quem está aqui no barco. E aí o mundo espiritual vai se revoltar contra você. Aí é a hora que os ventos começam a soprar. E os ventos precisam ser repreendidos. E é Jesus quem faz isso. Agora não é mais a parte dos homens, agora é a parte de Deus. É quando Deus entra nessa história que o inimigo está fazendo careta para você, que o inimigo está intimidando você, porque você tomou a decisão de servir a Deus, você tomou a decisão de entrar no barco de Jesus, e o inimigo está tirando trabalho, está fazendo isso, está mexendo na família, está mexendo naquilo, e Jesus sabe que você está no meio de uma tempestade, porque você decidiu servir a Jesus. Jesus entra nesse meio e manda o... Cala-te. E Jesus enfrenta esse desafio espiritual para o homem. E Jesus faz duas coisas. Ele repreende os ventos e fala ao mar. Eu vou te falar a diferença dessas duas coisas. E aí, depois de tudo isso, eles chegam do outro lado, numa grande bonança. Agora, vamos pregar a mensagem. Verso 35. Naquele dia já era tarde. Sabe quando já é tarde? Sabe quando Jesus diz assim, chega irmão, chega disso. Chega dessa vida que você viveu até agora, já é tarde, já chegou. Naquele dia Deus falou, já é tarde. Sabe qual é o dia? Hoje, 8 de janeiro, Deus está dizendo, já é tarde, vamos passar para o outro lado. Deus está dizendo, já é tarde, vamos passar para o outro lado. Deus está dizendo, já é tarde, já ficou muito tempo aí onde você está, vamos passar para o outro lado. Deus está convidando alguém para entrar num barco e passar para o outro lado. E ele diz, já é tarde. Naquele dia, sendo já tarde, ele disse, passemos para o outro lado. Todos nós chegamos a esse ponto onde não é mais possível permanecer aqui, nessa fase, nessa situação. Tem alguém aqui que chegou nesse ponto? Não é mais possível continuar fazendo o que foi feito até aqui, da forma que foi feito até aqui. Uma coisa nova tem que acontecer na minha vida. Alguém? Alguém nesse lugar? Alguém que vai dizer para o mundo espiritual, para mim também já é tarde, para mim já é tarde, já chega, já chega, já chega, já chega. Eu não quero só mais uma igreja, eu não quero só mais um, eu quero, cadê o novo de Deus? Se ele existe, cadê? Se Deus existe, onde é que está esse novo? Alguém diz, já é tarde. Eu não posso mais ficar aqui com essa multidão, nesse trabalho, é hora de mudar. Não é mais tempo de repetir a vida, estender essa fase. Deus está dizendo que é hora de passarmos para o outro lado. Ele tem, alguém diz comigo, Deus tem um outro lado para mim,
Nessa situação. Qual que foi o lado de cá? Bom, o lado de cá foi sem green card, foi sem emprego, foi sem finanças suficiente. Ok. Só que eu tenho um outro lado para você. Eu tenho o lado de lá. O lado de lá, tudo que está faltando aqui, está do lado de lá. Eu quero que você comece a imaginar o esforço de Deus de nos levar para o lado de lá, porque tudo que não está aqui está do outro lado. Não é à toa que o inimigo se mete no meio da caminhada, não é à toa que o inimigo se mete no meio da travessia e diz: não, eu quero você lá, eu preciso de você lá, porque lá eu te controlo, lá eu te aflijo, lá eu te atormento, lá você chora, eu preciso que você permaneça lá. E Jesus diz: não, eu quero você do outro lado, vamos atravessar, eu tenho paz para você do outro lado, eu tenho uma nova estação do outro lado. E Jesus está nesse esforço de fazer a igreja acordar, o povo acordar, de que Deus tem um outro lado para nós. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Olha, eu não sei até que parte o Espírito Santo vai deixar eu pregar, porque ele me agarrou aqui e ele acabou de falar comigo uma coisa. Tem gente aqui que está preso em fase de décadas. Décadas. Porque a história foi aquela desde a infância. Você viveu aquilo e continua lembrando aquelas memórias. Aliás, você gosta de ficar falando daquilo. Aliás, você está tão preso na fase antiga que você pensa que essa é a única mensagem que você tem. É o que aconteceu comigo. Onde eu vou, eu tenho um testemunho para contar. Testemunho de quê? De tudo de ruim que o diabo fez comigo. Really? Esse é o único testemunho que você tem? Cadê o novo de Deus em você? Cadê o novo do Senhor? E o novo que eu estou falando não é o que ele fez há 10 anos atrás, há 20 anos atrás na sua vida. Que Deus é esse? Que 20 anos não fez nada novo na sua vida? Explica para mim. Que Deus é esse? Que você conversou com ele semana passada e vem conversando com ele, mas nada novo, nada novo. É a mesmíssima coisa. Se você abrir a boca, você vai falar a mesma mensagem. E se for orar, pior ainda. Santíssimo Deus, eterno Pai do céu e da terra, vim te agradecer por essa manhã, abençoa a tarde e a noite também. Obrigado, já não tem mais nada para dizer. Não tem mais nada. Quando você vai orar, Deus já até sabe. Eu já ouvi isso ontem, eu ouvi isso anteontem, há 3 meses atrás eu ouvi. Parece que não tem novidade aí. Porque não tem nada novo. Quando Deus está dizendo, chegou a hora de passar para o outro lado, é mais profundo do que a gente pensa. Alguns de nós têm que abrir mão da história que a gente tanto ama, essa história de sofrimento, que a gente gosta de contar para os outros. Uma pessoa chegou para mim, no gabinete, com mais de 50 anos de idade, dizendo para mim assim: eu preciso escrever um livro dessa coisa ruim que aconteceu comigo. E Deus falou para mim: ele não tem livro nenhum para escrever, ele tem que apagar essa história, escrever a história que ele tem que escrever, é a que eu escrevi com o sangue na vida dele. Mas a gente gosta de publicar uma história que já não vale mais. Alguém diz que a história não vale mais. Ou Deus parou de escrever livro? Não, Deus só escreveu até quando eu tinha 22 anos de idade. Daí para frente aconteceu algumas coisinhas, Deus melhorou, mas na verdade Deus não vem escrevendo nada. É tanto que Deus não vem escrevendo nada novo na minha vida que eu estou... Amém, louvado seja. Vamos entrar mais um ano. Quem sabe, né? Meu Deus, quem sabe esse ano melhor. O Lula no poder, quem sabe. Deixa eu dizer para você, irmãos, nós nos acostumamos tanto no velho, que Deus tem muita dificuldade de nos levar para o outro lado. Um minutinho, por favor. Em 2017, Deus chegou para mim e falou assim: quero te levar para o outro lado. Mas foi um ano de dor. E a dor não era uma dor que estava causando ali. A dor era largar a dor que estava em mim. A dor de Deus era me tirar da dor que estava em mim, numa fase de tantos anos. A dificuldade de Deus para me levar para o outro lado é tirar você daquela fase que você está tão acostumado. Vamos embora, deixa eu pregar, Espírito Santo, deixa eu seguir adiante. Verso 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo.
Não, 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 não. Nós gostamos de levar a multidão conosco. Meu pai, o que ele fez comigo. E aquele pastor último que eu tive, misericórdia. Meu Deus. E as histórias que a gente leva com a gente são essas. A gente não solta essa multidão. A gente não solta a visão velha do casamento velho. A gente não solta a visão velha do ministério velho. Sabe, o Espírito Santo está dizendo uma coisa só: nós precisamos de uma renovação. Alguém ouve essa voz? Nós precisamos de uma renovação, nós precisamos de um renovo. É preciso deixar a multidão. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E a travessia deles deu certo, porque a única coisa que eles colocaram no barco foi Jesus. Tem tanta coisa mais do que Jesus em nosso barco. Tem tanta decepção, tem tanta coisa errada, tem tanta dor. Tem tanta coisa, tem tanta gente que não era para estar nesse barco, mas eles deixando a multidão. É aqui que começam os preparativos humanos para obedecer a ordem de Jesus de se mover. Ninguém vai passar para o outro lado sem deixar a multidão que fica do lado de cá. Alguém diga comigo: a multidão sempre vai ficar do lado de cá. Deixa eu te falar, a multidão está confortável aqui, eles têm endereço aqui, eles gostam dos vizinhos daqui, eles têm drive license daqui, eles estão acostumados com os demônios que moram aqui. Naquela esquina ali mora a tristeza, naquela ali mora e a depressão mora naquela praça ali. A gente mora aqui, mas tipo assim, a gente está vivendo, sobrevivendo aqui. É isso aí mesmo. A multidão sempre vai ficar aqui. E quando Deus chama você, Ele sabe de onde Ele está tentando te tirar. Ele sabe que Ele está tentando tirar você de pessoas que estão acostumadas com o sofrimento, acostumadas com o ruim, acostumadas com o mínimo. E Ele tem dificuldade. Então, deixar a multidão é esse desafio. Deus tem essa dificuldade. As pessoas não percebem que elas... Muitas delas ao nosso redor não estão qualificadas para o novo de Deus. É preciso cortar laços afetivos, compromissos, interromper relacionamentos. Mas eu cheguei aqui, essa pessoa me recebeu, fez tudo por mim. Sabe o que Deus falou comigo? Dívidas emocionais. Muitas pessoas estão presas em dívidas emocionais. Mas eu devo isso porque a pessoa abriu a mão para mim. Está sofrendo no lugar errado, mas não tem coragem de mover, se sente endividado. Não, mas a pessoa estendeu a mão. Ei, Deus está mandando mover. Eu me lembro que eu cheguei na América 29 anos atrás, e aí eu fiquei numa casa 3 meses, e eu fiquei naquela igreja 8 meses, e Deus começou a falar comigo para mover, e eu falei: não posso mover, Senhor, esse povo que me trouxe do Brasil. E Deus disse: quem te falou que a amizade agora é mais importante que o meu plano? Mas a gente fica preso nas amizades, nos afetivos, nos afetos. Não consegue ouvir Deus dizendo: o lugar que eu tenho para ti não é esse que tu vieste parar. O lugar que eu tenho para ti é novo, é diferente, é só para ti. Consegue ver o que eu tenho para ti? Não consegue ver. Você só consegue ver os relacionamentos ao redor, as pessoas ao redor. Minha família é essa, meus primos queridos são esses, e o meu ministério é esse, a minha convenção é essa. Então fica preso aí, fica com a multidão. Se isso é tão importante para você, fica aí, porque Deus está movendo para um lugar novo. Irmãos, eu nasci na Assembleia de Deus, comecei a tocar guitarra com 12 anos na mesma igreja que eu fui apresentado como bebê, lá em Brasília. Eu tinha 28 anos de idade, já tinha regido o coral da igreja por 6 anos. E aí Deus chegou para mim e falou assim: move. Eu falei: como? É a igreja dos meus pais, é a igreja que eu nasci. E Deus: move. Deus tinha algo mais para mim. Ninguém da minha família moveu. Meu pai era pastor lá, ainda é até hoje, está com 89 anos no mesmo lugar. Mas Deus falou para mim: eu te quero num lugar novo, move. E eu aprendi a mover. Eu aprendi, quando Deus me planta num lugar, eu firmo. Quando Deus me planta num lugar, eu firmo, eu enraizo. Você sempre vai me encontrar num lugar onde Deus me plantou. Mas quando Ele tira as minhas raízes, que Ele manda mover, eu movo. Eu fui para uma igreja que ninguém me conhecia, eu fui para um lugar que ninguém me conhecia. E um dia eu estava chegando no portão da igreja, e uma mulher veio falar comigo, e ela falou assim: Deus fala comigo
que Ele está te movendo para uma nova igreja, e daquela igreja Ele vai te tirar do país e vai te levar para um outro lugar. Deus, eu estava obedecendo o mover, eu não sabia que Deus ia me trazer para cá, mas primeiro eu movi lá onde eu estava. Você move onde você está, ou você fica preso onde você está? Amizades não é mais importante que o plano de Deus. Dívidas emocionais não são mais importantes que o plano de Deus, que o mover de Deus para nós. Deixa a multidão. Espírito Santo, deixa eu pregar. Entra no barco, muda de postura, muda de posição, muda de lugar. Entra no barco. Os irmãos que foram aceitos na igreja aqui hoje de manhã entraram no barco. Entraram no barco. O mundo espiritual se levanta para impedir você de chegar do outro lado quando você faz essas duas coisas. E aí, as ondas batiam dentro do barco, porque levantou-se uma grande tempestade, no versículo 37. A tempestade é a reação do mundo espiritual a essa preparação que o homem fez para se mover para o outro lado. O mundo espiritual não se manifesta se você percebe, se ele percebe que você não está fazendo planos para sair do lugar. Se você não pretende se mover, o mundo espiritual não se importa com você. Até rima isso. Mas entrou o ano novo. Aquela mulher que eu falei, o ano nem começou ainda para mim. Já era dia 6 de janeiro, eu acho. E a mulher disse que o ano nem tinha começado para ela. Eu queria te perguntar, o ano já começou para você? Mas o que eu estou falando, o ano que eu estou falando é o ano novo, não é a fase. Sabe, se o mundo espiritual olha para você e não vê você disposto a mover, não vê você... Quando você vai mudar, o que você faz? Algumas semanas antes. Um monte de caixa de papelão. Começa a encher caixa. Compra tape. Começa a fazer caixa. Se alguém entra na tua casa... Se alguém entra na tua casa... você está de mudança? Mas é claro que eu estou. Quando é que você vai mudar? Mês que vem. Mas você está preparando as malas. Se o mundo espiritual olhou para você esse mês, ele viu alguma coisa dessas? Ele viu você empacotando alguma mala? Ele viu você encaixotando alguma coisa? Ele viu você colocando alguma coisa no arquivo e falando, esse relacionamento acabou, isso aqui acabou, esse vício acabou, essa coisa acabou, esse programa de televisão não mais, esse jogo, esse videogame não mais, eu estou movendo de lugar, eu vou empacotar algumas coisas aqui, eu vou mudar. Ele viu você mudar? Ele viu você entrar no barco? Não, você está do mesmo jeito. Você até visitou algumas igrejas, você até foi em algum lugar, você gostou do culto, mas você não se preparou para mudar. O mundo espiritual não se importa com você. Não vai ter guerra com você, não vai ter tempestade. Afinal de contas, você não está indo para lugar nenhum. Por que você vai enfrentar a tempestade? Agora, aquela pessoa que encaixotou as malas, botou as malinhas na porta, e o diabo, mas o que ela está fazendo? Empacotou as coisas, mas o que ela está fazendo? Eu preciso dela aqui dentro, eu controlo ela dentro desse apartamento, eu controlo ele dentro dessa casa, o que ele está fazendo? E o diabo vê você se preparando para mudar, aí você vai e entra no barco, aí o diabo fica desesperado, não é possível, entrou no barco, e naquele ali, aquele barco é rápido, aquele barco é fast, aquele barco chega rápido no lugar, eu não posso deixar aquela pessoa entrar naquele barco. E quando ele vê que você tomou a decisão, você entrou no barco, ele apronta uma tempestade para fazer você voltar. Só que ele esquece que Jesus entrou no barco junto com você. Aquela história de mudança não foi ideia do seu vizinho, não foi ideia da sua pastora, não foi ideia de ninguém. Aquela história de mudança foi o Espírito de Deus. Você estava orando, antes do ano terminar, você vai dizendo, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. E Deus, tu quer mudança? Prepara as malas, eu vou te levar para o outro lado, eu vou te levar para o outro lado. E você começou a obedecer o Espírito Santo. Aquela ideia não foi da sua carne, aquela ideia não foi de Deus, aquela ideia de mover de lugar foi de Deus na sua vida. E o diabo, ele entrou em desespero, e ele falou, mas não é possível. Ela vai mudar, ele vai mudar. Ei, é agora que eu vou perder esse controle. É agora que eu sei que ele vai mudar a vida dele. Se ele mudar, eu não posso deixar isso acontecer. Aí ele apronta um ventinho. Lobo mau. Lobo mau começa a soprar. Se você deixa a multidão antiga, se você deixa a turma velha, o Espírito Santo não deixa aí na frente. A turma velha, às vezes é a turma da velha igreja. Não deixa eu falar nada aqui não. Ou a turma do velho país. Eu me lembro, eu cheguei aqui na América 6 meses e eu ligando para o povo lá.
Ligava para a ex-namorada, ligava para não sei quem, ligava para não sei quem. Eu estava aqui, mas o coração lá. Eu não tinha largado a multidão. Às vezes você tem que largar, e aí você está nessa travessia, entrou no barco da oração, para Deus mover a sua vida de lugar. E o mundo espiritual se levanta. Você está imaginando que Deus tem algo novo para você do outro lado? Alguém aqui está imaginando um novo de Deus esse ano? Deus tem tantas coisas novas para nós esse ano, só porque Ele não é um Deus de repetir coisas velhas. Deixa eu te dizer, essa coisa de novo não é porque atravessou o ano a gente fica falando de coisa nova. Não é. É porque Deus, Ele está cansado das coisas velhas. Nós não. A gente bebe o mesmo cafezinho, do mesmo jeito a gente bebe ele a vida inteira. A gente come a mesma comidinha a vida inteira. A gente não se cansa do velho, mas Deus se cansa. Às vezes Deus tem que mover um negócio tão incrível na vida da gente, para a gente meio que acordar que é hora de uma mudança, porque próprio Deus está cansado da fase onde nós estamos. Foi Jesus quem chegou para os discípulos e falou: já é tarde. Não, Jesus, vamos ficar mais um pouquinho, vamos meditar. Tem mais gente ali, vamos orar. Jesus, já é tarde, chega. Deus está cansado do velho e querendo mover a gente para um algo novo. Tudo de Deus está do outro lado. Uma nova vida de perdão, uma nova vida de oração, uma nova vida financeira. Eu quero declarar que Deus vai nos abençoar, a mim e a você, profundamente financeiramente este ano. Uma fidelidade nova está do outro lado, uma alegria nova no ministério. Deixa eu falar isso para alguém aqui. Tem gente servindo a Deus há muitos, muitos anos. Isso não é novidade, que você serve a Deus há muitos anos. Vou te falar o que não é novidade também. Que não existe tanta alegria assim nesse servir. Isso também não é novidade. Deus olha para você e vê você firmando os dentes para poder continuar. Deus olha para você e vê você botando mais um esparadrapo, mais uma ferida aqui para poder continuar. Deus olha para você e não vê alegria. Deus não vê uma alegria nova em você. No entanto, Davi diz: Ele me ungiu com óleo fresco. Eu estou igual um touro novo, com uma alegria nova. Estou cheio de energia nova. Porque o novo de Deus é isso. Ele transforma você. E é isso que está do outro lado. É isso que está do outro lado. Deixa eu dizer outra coisa. Do outro lado estão todas as perdas que o diabo vai ter na sua e na minha vida. Ele vai perder o controle das coisas. O controle sobre a nossa santidade, o controle sobre a nossa vida de oração, o controle sobre a nossa pureza, o controle sobre as nossas emoções, o controle, ele vai perder o controle, ele perde o controle do outro lado. Mas nós temos que atravessar o rio, nós temos que chegar do outro lado. Agora as ondas batiam dentro do barco e ele dormia. Versículo 37 e 38, ele porém dormia na almofada. Aquele que transporta os homens de nível, transporta os homens de lugar, ele está acostumado com o processo do transporte. Jesus, ele entra no barco porque ele sabe que uma tempestade vai vir. Ele sabe que ninguém atravessa de uma fase para outra na calma, na calmaria. Você nunca recebe uma limonada numa mão e um bolinho na outra e uma cadeirinha para te carregar na travessia. Não. Deus tem que te dar armas nas mãos, guarda-chuva, é uma armadura, porque toda travessia é um processo de guerra. Alguém aqui está num processo de guerra? Alguém aqui entrou o ano se firmando no chão porque você está num processo de guerra? Essa é a travessia. Jesus está tão acostumado a atravessar homens para outros lados que ele dorme no barco. Ele já sabe que a tempestade vai chegar, ele sabe que ele vai ser acordado pelo seu grito. Ele entra e vai logo dormir.
Ele vai dormir na polpa. A polpa do barco é o fundo do barco, é a parte de trás do barco. Ele deita lá atrás, deixa você lá na frente, vendo as ondas, e ele vendo as ondas, e ele dormindo lá atrás. Daqui a pouco ele escuta você gritando: Jesus, como é que é, Senhor? Como é que o Senhor me traz para um negócio desse? Não, eu estava só esperando você chamar. Vamos lá. Eu já sabia que ia ser assim. Essa igreja está nessa fase que está. Mas você acha que foi fácil chegar aqui? Você não tem ideia. Se você estivesse aqui há 10 anos atrás, você não ia querer ser membro aqui. Estou te falando. Por que você riu? Porque você estava aqui? Se você estivesse aqui há 10 anos atrás, você não queria ser membro aqui. Porque Deus estava transportando. E sabe quem Deus estava transportando? O pastor. Porque Deus não transporta quem está debaixo de você sem transportar você primeiro. E Deus quebrou meus paradigmas ministeriais, Deus quebrou a minha ofensa, Deus quebrou meu orgulho, Deus quebrou minha dor. Eu me lembro que eu pedia para Deus: me cura, me cura, me cura. E Deus falou: você está tão ruim que eu não vou te curar, eu vou te matar. Mata esse pastor velho. Ele falou a verdade. Ele falou: mata o velho, porque eu não conserto o velho, eu faço novo. Quer que eu faça um novo? Eu faço um novo. Faço um novo. Se eu pudesse te mostrar um pedacinho de mim 10 anos atrás, você ia encontrar um homem diferente aqui hoje. Tinha até menos cabelo, até cresceu um pouco. Quem se lembra? Está melhorando. Deus me fez um homem novo. O homem que está pregando aqui é outro. Por que a igreja está numa nova estação? Porque o pastor está numa nova estação. Por que a igreja está indo para o outro lado? Porque Deus já me levou para o outro lado. Você nunca pode levar ninguém para um lado que você mesmo não foi. Sua família está onde? Seu ministério está onde? Você não foi para o outro lado? Não houve uma tempestade? A tempestade na minha vida foi o ano de 2017. O ano. Até o dia de eu morrer, eu nunca vou esquecer o ano de 2017. Foi o ano da minha segunda conversão, ou a terceira, ou a quarta. Foi a maior conversão que eu tive foi em 2017. Foi o ano que Deus matou o velho pastor. Foi o ano que Deus tirou o meu zelo pela igreja. Foi o ano que Deus tomou a igreja literalmente da minha mão. Foi o ano que Deus me livrou da igreja. Eu não sou mais o pastor dela, o Espírito Santo eu entreguei para Ele. Não quero cuidar da igreja de Deus, Ele é o pastor aqui. Eu já não carrego esse peso. Foi o ano que Deus mudou, Ele me atravessou. E você está indo para lá porque eu já estou lá. Deixa eu te explicar como que é. Quando alguém cai dentro de um buraco, como é que alguém tira ele de lá? Explica para mim. Você está de fora e você joga uma corda lá. Mas você está de fora, né? Porque tem gente que vai puxar o outro e cai dentro do buraco junto com ele. Você sabe por que eu estou puxando você para o outro lado? Porque eu estou do outro lado. Eu já estou do outro lado. Meus pés estão pregados como um prego firme num novo de Deus. E eu estou te chamando, vem. Essa palavra hoje é uma corda. Essa palavra hoje é uma corda. Você tem duas opções: agarra ela e sobe comigo, ou não, eu vou ficar aqui no fundo mais um pouquinho, manda um chazinho para mim aí. Igual o faraó: quando é que você quer que tire as rãs? Amanhã, dá para dormir com elas uma noite mais. Incrível a resposta de faraó. Faraó chama Moisés e fala: quando é que você quer que eu oro para sair as rãs? Ele falou: amanhã tá bom. Vou te falar, tem crente que gosta de viver com rã. Jesus está lançando a corda e você pode dizer: não, mês que vem. Me perdoa, mas uma pessoa falou para mim, e eu sempre protejo a identidade das pessoas, mas ela está aqui, ela vai saber que eu estou protegendo a identidade dela. Mas ela falou para mim assim: eu decidi que eu ia levar aquela situação até fevereiro. Eu pensei assim: por que você deu esse tempo todo para o diabo? Não, eu vou levar essa situação, eu vou levar até fevereiro. Falei: mas espera aí, é 8 de janeiro ainda. Por que levar essa situação até fevereiro? Porque Jesus está jogando a corda e você, vem aqui semana que vem. Mês que vem, eu pego essa corda. Agora não. Deus está falando com alguém. Porque Jesus lançou a corda hoje, e você, eu não estava nem preparado para pegar essa corda. Mas Jesus falou: pega, porque é hoje que eu estou lançando ela. Eu quero
terminar a mensagem no versículo 39, porque levantando-se Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar. A minha pergunta é, por que ele não repreendeu o mar? Ele repreendeu só o vento. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O mar são as pessoas. O mar são as situações ao nosso redor. Mas o vento é o mundo espiritual. Então, as pessoas, elas não são o mal. Elas são apenas agitadas pelo mal. As pessoas e as situações são o mar na vida da gente. Toda vez que você olha as ondas na Bíblia, fala das nações, fala do povo, fala das pessoas, que as nações se enfureceram, as ondas, porque o que assopra o mar, o que é que levanta as ondas no mar? O vento representa o mundo espiritual, é o diabo que agita as coisas, é ele que sopra na cabeça das pessoas, é ele que agita as nações, é ele que levanta as ondas do mar. Quando Jesus vai resolver a situação, ele não repreende pessoas, ele não vira para o mar e repreende o mar, ele repreende o vento. Ele sabe que é o vento que está agitando o mar, e Jesus sabe que essa história das pessoas na sua vida, o problema não são as pessoas, são o mundo espiritual que está agindo através delas. E Jesus dá um modelo aqui, que no meio da travessia, eu e você temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que repreender o vento, mas o mar você não precisa repreender. As pessoas você não precisa xingar. Você não precisa demonizar as pessoas para resolver o problema. Você enfrenta os espíritos nela, mas você ama as pessoas. As pessoas só dizem uma coisa: acalma-te, aquieta-te. Agora deixa eu te falar que o mar representa a nossa alma também. O mar representa nós. Às vezes você tem que repreender o diabo fora de você e mandar sua alma se acalmar. E dizer para sua alma: para de ficar tão aflita. Quem agita a nossa alma é o mundo espiritual. É o diabo quem traz os pensamentos, as coisas e levanta o mar. E Jesus, ele dá ordem: cala-te. Você já deu essa? Eu quero perguntar pelo Espírito de Deus: você já deu a ordem para os demônios se acalmarem? Se calarem? Cala-te. Repreendeu o mar, isso é, o vento. Repreendeu os ventos da sua vida. É incrível como os crentes sofrem. Sabe qual o som que Deus ouve? Gemidos. Sabe qual o som que o mundo espiritual ouve das pessoas sofrendo, dos crentes sendo atacados pelo inimigo, oprimidos, a igreja sofrendo perdas, ataques violentos? Onde está a autoridade espiritual? Gemido não é autoridade espiritual. Não há autoridade espiritual no gemido da igreja, na dor da igreja. A autoridade está quando alguém se levanta no barco, cheio de ondas, e diz: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Aqui não. Para de agitar as ondas, para de agitar as pessoas, para de agitar a minha própria alma. Quantas vezes eu, pastor Daniel, tenho que fazer isso? Eu tenho que dar ordens para a minha alma. Você está ouvindo o diabo demais. Para de ouvir o inimigo. Ele está montando esse quadro, ele está montando essa situação, ele está mostrando que o quadro está cada vez pior. Eu repreendo o inimigo e eu falo para a minha alma as palavras do Salmo 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quando você dá ordens à sua alma, eu quero perguntar: você dá ordem à sua alma? Ou você deixa ela histérica? Vou morrer, vai morrer. Jesus, eu vou morrer. Não vai morrer coisa nenhuma, isso é a tua alma desesperada. Manda ela se acalmar. Algumas orações o céu não gosta de ouvir, porque são orações de uma alma desesperada. Senhor, eu vou morrer. Senhor, tu me deixaste. Senhor, por quê? Senhor, isso é a alma, isso não é oração, isso é desespero da alma. A oração é quando você diz para a alma: eu vou orar agora e eu te proíbo de se meter. Cala-te. Emoções, eu não vou entrar aqui com angústia e desespero diante de Deus. Cala-te. Senhor, eu cheguei aqui na tua autoridade, no teu nome, na tua unção, no teu sangue, na tua palavra, no teu espírito. Cheguei para declarar que esses ventos param hoje. E Deus: opa, alguém está falando a minha língua aí.
Isso é o Espírito falando, isso não é a alma falando. É hora que você não deixa o mar fazer barulho, você deixa o seu espírito levantar. Jesus levantar no barco é um símbolo do teu espírito se levantar para acalmar as situações. Irmãos, essa é a mensagem. Agora eu vou orar pela igreja. Só que eu vou orar pelo quê? Uma das coisas que eu vou orar é que Jesus precisa que você faça a parte humana desse desafio. Larga a multidão e entra no barco. A segunda parte que você tem que fazer é repreender os ventos e ordenar o mar para se acalmar. E o verso termina dizendo: eles chegaram do outro lado e houve uma grande bonança. Sabe quando é que a vida da gente muda? Quando Deus estabelece a paz em nós. Gideão estava aflito. Será que eu vou conseguir vencer os midianitas? Aí ele fez vários testes com Deus. E Deus disse: pode fazer. Pode fazer as provas. Porque enquanto eu não estabelecer paz no homem, eu não posso usar o homem para fazer a minha guerra. Primeiro Deus precisa lidar com essa nossa alma, com esse redemoinho, com essas memórias. Alguém vem no altar e alguém que eu falo é todo mundo, você sabe. Aqui na igreja a gente não deixa ninguém no banco. Mesmo que você é visitante, vem aqui para o altar, por gentileza.